de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. Antes da pergunta de Luiz Eli e da Sandra, eu vou fazer uma. O que você diria a esses irmãos de outros credos que acreditam que esse dever espiritual é seguir ao pé da letra os 10 mandamentos? Eu diria que isto, quando Moisés decretou, há 1500 anos antes de Cristo, os princípios, ele desejava ao povo que precisava seguir o monoteísmo, a crença no único Deus, rígidos princípios para que se mantivesse não em adorações, naturalmente, a outros deuses, mas a um Deus supremo, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus criador, que criou o mundo, que criou o céu, que criou a terra, que criou os seres espirituais a caminho da luz. Era necessário, portanto, que se criasse um decálogo, principalmente, rígido. E hoje, pela evolução espiritual, é ainda respeitável como um marco inicial do princípio do cristianismo, mas há hoje melhor compreendido. Melhor compreendido porque hoje se envolve a criatura que está evoluindo, que está passando por um mundo de regeneração, com um entendimento mais ampliado. Quando ele quer dizer, por exemplo, amai a teu Deus acima de tudo, quer dizer amar tudo que Deus criou. Amar a terra, amar os mundos em que vivemos, amar a criatura que ele criou, amar a verdade, amar o amor, enfim, tudo aquilo criado por Deus. É uma amplidão tão imensa que aquela criatura, quando começa a meditar, nesse primeiro manifesto, amplia o seu conhecimento. E aí, sucessivamente. Quando ele fala em honra, ele não fala numa honra humana, porque a honra humana, muitas vezes, foi desperdiçada com duelos pela espada, com duelo pelas armas. Ela fala de uma honra que vem do espírito, a honra de enfrentar silenciosamente as agruras do caminho, a honra de compreender que aquele que foi delituoso em outras existências pode se tornar, num futuro muito próximo, um mártir a caminho da luz. Ou seja, as diversas interpretações básicas, importantes, que serviram para, naturalmente, edificar o cristianismo nascente de um Deus único, foram fundamentais. Mas era o início de um processo. Hoje, por exemplo, se observa algumas expressões, como, por exemplo, não cometereis adultério. O que quer dizer isso, essencialmente? Simplesmente alguém que possa ter relações com outras pessoas? Mas cuidem, vamos avaliar em espírito isto. Quantas vezes as criaturas humanas olham para uma mulher e não terão relação com ela, mas ao olhar para elas, despem e observam como se fosse alguém que estivesse sem roupa. Há uma pretensão? Há. Mental? Há. Então, é uma forma de adultério? Poderá ser. Mas cuide bem. Quando a gente avalia coisas desse sentido, nós precisamos ter a compreensão exata dos fatos. Quem somos nós? Seres em processo evolutivo. O importante é não cometer. O importante, às vezes, pode ter a vontade, que muitas vezes nem é do próprio espírito, é de algum espírito que chega ao lado e diz assim, pensa nisso, pensa naquilo, olha, poderia... Você não vai fazer, porque você tem o discernimento, o entendimento. Não vou fazer isso, não quero fazer isso, não vou fazer. Porque o choque de vibrações hoje, ela tem que ser analisada. Você, ao mesmo tempo, senta no lugar com diversas pessoas, e são heterogêneos os pensamentos, heterogêneos a evolução espiritual. Um está pensando no bem, o outro está pensando no mal. Esse choque de vibrações atinge as criaturas, porque mentalmente eles são instrumentos que captam energia, que diluem energia, que propagam energia, e nós somos uma usina biológica, mas nós somos uma usina. E, portanto, refletimos também as vibrações que nos chegam. Mas que não quer dizer que, por isso, nós estejamos cometendo algum pecado.
Então, no mundo em que vivemos, e não é homogêneo, e a fraternidade não é reconhecida do ponto de vista universal, e os seres não são capazes de se amar ainda devidamente. Como consequência, não são capazes de se respeitar. Os delitos procedem por o desrespeito às leis, procedem. Num mundo assim tão heterogêneo, não podemos exigir a perfeição. Por isso que naquele tempo, ainda muito mais antigo, Moisés deixou um decálogo forte, incisivo, simplesmente punitivo, de um Deus que punia seus filhos que não obedecessem o decálogo. Hoje não é assim. Hoje é a compreensão, chamamento ao entendimento e, naturalmente, a reforma. Vamos à pergunta de Luiz Elissário. Nós pedimos por Saul, mas está muito longe o tempo em que as leis da terra serão as que nos ensinam. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.